Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui hoje de um assunto assim importante, um assunto mais íntimo, que faz toda a diferença na nossa vida, né? A perda da conexão com o prazer físico. Então, nós temos assim, eu vou aqui ensinar hoje, a lhe ensinar a viver melhor. Então, depois dos 60 anos, um, um dos indicadores mais assim poderosos não está relacionados aos seus exames de sangue, pressão arterial, colesterol ou ginásticas. O ouro de ser saudável está escondido porque quase ninguém fala abertamente. Onde muitos assim abandonam por vergonha e ideias equivocadas. Quando você é ativo, você passa a não precisar de medicamentos caros e exercícios exaustivos ou até sim dietas restritivas, né? Porque a melhor ferramenta está dentro de você para ser ativado. E aí, ativada a sua libido. Aí a pessoa pode falar assim: ah, já ouvi falar que masturbação cai o cabelo, então era para mim ser careca, né? Então, veja, eu tenho mais de 60 anos. Então, mas por que eu sou careca e me masturbo e tenho também relações sexuais ativas? Veja, se você é uma pessoa estressada, se você está desenvolvendo um novo trabalho, um novo projeto, ou esperando uma resposta que pode levar 3 meses ou mais, e nesse período você fica estressado, você não confia na vida, você não confia no universo, você não confia que você é capaz de ter aquilo na sua mão, esse período de estresse, você faz a circulação não sanguínea ficar deficiente, né? Deficiente. Então, não é a questão ali, onde entra a masturbação vai ajudar você a se relaxar, mas para você ter uma saúde desejável por todos, você tem que aprender a ser uma pessoa estável. Independente de que você está fazendo um projeto ou não, você está entrando em um novo trabalho, ou agora você vai abrir uma empresa, você vai ser o patrão, mas você tem que fazer isso com tranquilidade, porque o estresse também vai fazer não só cair o cabelo, como vai prejudicar a sua saúde como um todo. Então, quem perde essa conexão com o corpo são pessoas assim mais amargas, né? Tem olhos tristes e vê a vida como a vida de uma cor cinza. E isso não é assim exclusivo dos jovens. Eu lembro assim que quando acho que eu tinha por volta de uns 36 anos, eu fui fazer artes marciais. E na época, assim, nossa, todo mundo era novinho. Nossa, olha, a vontade dela tal, não sei o quê. Ou você, com essa idade, ia fazer academia na minha época? Hoje não, hoje é normal e é aplaudido o idoso fazer academia, artes marciais, seja o que for. Mas na minha época não era. Lá atrás não era. E eu não me importava com ninguém, porque eu sempre fui saudável. E eu não me importo o que o outro pensa, porque se o outro é atrasado, eu não sou atrasada. Eu penso lá na frente, isso vai fazer bem para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre fui uma pessoa assim que sempre andei muito. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre andei muito desde de muito jovem, né? Tudo eu ia a pé, andava muito, em vez de a gente pegar um ônibus, a gente guardava o dinheiro do ônibus e andava, fazia tudo a pé, andava muito.
Então, é claro que você vai ter uma saúde diferente dos outros irmãos. É claro que a sua vida corre de uma forma diferente. Então, ai, por que você anda a pé? Não interessa, pensa o que quiser. Eu sempre fui assim, pensa o que quiser. Mas eu guardava o dinheiro do ônibus e ia a pé. E olha que eu tinha que atravessar uma ponte bem estreita, perigosa, que eu era de Piracicaba. Hoje o lugar acho que deve estar mais seguro. Mas eu nunca me importei com o que os outros pensam. Então eu sempre estava na frente. Ninguém fazia academia na minha idade, eu fazia. Ninguém fazia artes marciais, eu fazia, né? Então a gente tem que parar de, ai, que o outro vai pensar. E masturbação, ninguém precisa saber se você se masturba ou não, né? Isso aí você vai fazer dentro de um lugar reservado. E quem perde essa conexão com o corpo, né, fica muito amargo, né? Eu consigo ler uma pessoa que eu nunca vi na minha frente, colocar uma pessoa assim na minha frente, eu sei ler ela assim em menos de 10 minutos. Né? Se a pessoa é amarga, se a pessoa não tem a vida ativa sexual, se a pessoa não... mas é sozinha, vai se masturbar, né? Não fica ouvindo os outros, porque quem faz e resolve a vida pela intuição sempre ganha mais em tudo, é mais resolvido em tudo. E então isso não é só dos jovens. Você pode se masturbar até o último suspiro da sua vida. E claro que você vai viver mais e vai ser mais saudável. Mas eu não tenho parceiro. Vá se dar prazer a si próprio através da masturbação. O padre falou que é pecado. Pode ter certeza que ele faz muito mais do que masturbação, né? Ou seja, ele quem for. Que falar é uma coisa, fazer é outra. E isso é absolutamente necessário para manter a saúde integral. Absolutamente necessário. Então, a falta, assim, da estimulação regular faz assim com que o fluxo sanguíneo para órgãos vitais diminua. E vai se enfraquecendo e atrofiando, né? Então você vê assim, pessoas após os 60 anos, se você não tem uma vida ativa sexual, ou se você mora sozinho já há muito tempo, ou sozinha há muito tempo, e você não faz uso da masturbação e nem da meditação, é claro que o seu organismo vai enfraquecendo e vai atrofiando. E os níveis hormonais começam a desequilibrar, né, favorecendo uma deterioração progressiva. Então, pouco a pouco, o corpo perde a flexibilidade. Então, se você está diante de uma pessoa após os 60 anos, e às vezes até antes dos 60, que ela tem pouca flexibilidade, pode ter certeza que ela não tem uma vida sexual ativa e não se masturba. E não se masturba, e nem medita. Então, o importante, né, que é você observar que o impacto se estende a todos os níveis, mental, né, mental, físico, e o sono começa a deteriorar. Então, a pessoa que começa assim a falar, não estou conseguindo mais dormir, já vai direto na droga. Ela procura um médico que vai passar remédio. Ela não quer entender o que está acontecendo com ela, o que ela está deixando de fazer por si próprio. Ela prefere o remedinho, que não deixa de ser uma droga, né? Uma droga bonitinha lá, enfeitada. Então, o sono começa a deteriorar. Então, pessoas que têm insônia são pessoas que não se masturbam, são pessoas que não têm vida sexual ativa, são pessoas que não meditam, né? Porque a meditação traz a cura total do organismo. Então, essas pessoas têm ânimo mais frágil, menos energia. E com o tempo, o sistema imunológico, ele vai se enfraquecendo, né? E aumenta o risco de doenças crônicas, como diabetes,
problemas cardíacos, demência, depressão. Então, toda vez que você encontra com uma pessoa que tem diabetes, ela pode falar bonito. Tem gente que tem diabetes e faz palestras muito bonitas no espiritismo, que eu conheço, muito bonita. Mas tem diabetes, né? Então, o que acontece? É uma pessoa que não se masturba, né? Não se toca, né? E não tem vida ativa nem com parceiro e nem se dá prazer a si próprio. Então, porque o que é diabetes? É a perda da doçura com a vida, né? E eu vou ocupar algo fora de mim quando eu deixei de me dar prazer. E eu não preciso do outro para me dar prazer. Eu posso fazer a masturbação como eu posso meditar. E mesmo que eu medite, né? Eu medito todos os dias. Geralmente, mulheres ou homens após 60 anos, né? A mulher percebe mais claramente isso. Que naqueles dias que ela costumava ovular, mesmo ela não ovulando mais, ela vai ter mais tesão nesses dias, onde ela pode aproveitar para se masturbar mais, né? Mesmo nos outros dias que ela não tem o tesão, ela pode provocar esse tesão com alguma fantasia ou alguma coisa qualquer, porque ela está estimulando toda a corrente sanguínea do organismo e evitando qualquer doença crônica. E o prazer físico, a intimidade consigo mesmo ou com outra pessoa é fundamental da vitalidade humana. Então, a renúncia a isso rouba a alegria e encurta os anos de vida, né? Então, você pode ver que muitas pessoas que você esperava que vivessem mais, não está passando dos 70 anos, né? Você vê que são pessoas que jamais se masturbaram, jamais se masturbaram. Então, se morre o parceiro, ela já tinha uma diabetes ali, quer dizer, ela já não tinha muita doçura pela vida, né? Por outros desgostos. Porque toda a nossa vida, já disse que é assim, né? Ela oscila com vários tipos de problemas, conflitos, porque é aí que a gente cresce. Mas tem gente que acha que na vida do outro não tem. Ela tem mais dinheiro, ela não tem. Claro que tem. Todo mundo tem problemas na vida, porque senão como eu vou fazer minha evolução? A diferença é que você se mantém estável. Estável. Você não se envolve com o problema. Você deixa ele vir, você observa e deixa passar. Então, reconectar-se com o seu corpo pode iniciar um processo de cura muito mais profundo e poderoso, mesmo com pessoas com câncer já avançado, diagnóstico de câncer terminal, seja a doença que for, tá? Seja a doença que for. Você não pode, agora eu estou diagnosticada com câncer de mama, de útero, de intestino, seja o que for, tá? Ou de pele, seja o que for. Agora então eu perdi o gosto pela vida, eu não vou mais me masturbar, justamente por isso que já aconteceu. Porque às vezes quando você está interagindo com outro parceiro, você espera que o parceiro vai te dar prazer. E às vezes o parceiro não está nem afim de fazer isso, né? Ou ele faz de conta, mas ele não está fazendo com vontade, com prazer. Então é importante você não se envolver nem com isso, porque você tem um dedo para fazer isso por você e fazer do jeito que você quer, né? Então a gente tem que parar de depender do outro. A masturbação pode trazer um procedimento de cura muito mais rápido de qualquer outro remédio caro que você esteja tomando. E sem contar com a meditação, que a maioria da massa da população nem entende o que é isso. É uma coisa tão fácil.
Mas a pessoa, ela está acostumada a ser tão assim perturbada com os pensamentos e que ela não consegue ficar pelo menos 5 minutos sem se perturbar. 5 minutos sem pensar nos problemas, 5 minutos descansando a mente, porque é aí que ela entra em conexão verdadeira com o universo. Não é nem você indo na igreja. E na igreja você está tagarelhando, você está observando, se você não está falando, você está ouvindo, mas sozinho, sozinho no seu cantinho ali, seja o cantinho que você quiser, 5 minutos sem pensar em nada, é a verdadeira conexão realmente com o universo, né? Ou com o Deus primordial, se você quiser chamar. A gente fala assim, ai, Deus está dentro de nós. E quando você vai meditando, você vai vendo que nem isso é, que você realmente é esse Deus. Então, quando que você vai despertar para isso? Né? Se você tem todo esse poder dentro de você, você tem o poder da cura. Você não precisa gastar, ir para os Estados Unidos, gastar milhões e milhões e milhões, né? Sendo que era mais fácil você se reconectar com você mesmo, né? A pessoa passa por determinadas situações porque tem preguiça de procurar um profissional para entender o que está faltando e o que está de errado nela mesma. Ela vai atrás de soluções mágicas. Pode me cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, mas eu não quero pensar. Então, ficamos assim com saúde, assim, quando nós praticamos o sexo, seja com um parceiro, seja com masturbação, seja meditação, nós nos desbloqueamos e ficamos com saúde mais sólida e uma memória mais clara. Então, a masturbação depois dos 60 anos, ou seja, também a meditação, é fundamental para a longevidade. É fundamental manter o prazer físico. Não é um luxo superficial. Eu vou repetir, não é um luxo superficial. É a base essencial para uma saúde duradoura. Então, tudo diminui após os 60 anos, tá? Eu tô falando de mim mesma, eu também tenho mais de 60 anos, eu vou indo para 64. Então, tudo diminui após os 60 anos, né? A produção hormonal, a circulação sanguínea diminui, a massa muscular, você vai vendo que o idoso ele vai perdendo massa muscular e a massa muscular se atrofia e as funções neurológicas ficam mais lentas. No entanto, a prática regular da masturbação contrabalanceia muitos desses efeitos, né? Então, o fluxo sanguíneo aumenta, chegando com mais força no cérebro e no coração e nas extremidades, né? Tem gente que já, após 60 anos, fala que tem os pés muito frios, porque o sangue, ele desce, e ele não tem força para voltar, porque está faltando a reconexão com o seu corpo físico, seja numa relação que você está se interagindo com o outro, seja masturbação e meditação, né? Então, ele nutre tecidos que de outra forma começam a deteriorar, né? E as endorfinas, né? As endorfinas ela faz tudo ficar mais prazeroso. As endorfinas, elas são liberadas em grandes assim, quantidades, reduzindo o estresse e o sono fica mais profundo. Eu nunca tive problema com sono. Eu nunca tomei nenhuma medicação. Nunca tive problema com sono. Porque se eu te passar um período, seja pequeno, médio ou grande, sozinha sem interação com o outro, eu vou usar a masturbação e a meditação. Então, você não vai se deteriorar. É claro que não. Então, a testosterona também aumenta
ajudando assim a manter a nossa a massa muscular, a força emocional, a densidade óssea e um fascinante efeito no cérebro, né? A neurociência mostra que prazer sexual ativo multiplica, assim, multiplica as funções cerebrais, ao mesmo tempo melhora a memória, regulação emocional e funções cognitivas superiores, né? Essa é uma coisa muito importante. Funções cognitivas superiores. O que é isso, né? Você vê assim, olha, que você tá cismada ali com um funcionário, você já sabe tudo isso, que nada tá ativo nele, né? Que às vezes quando você canta em galinheiro que você não devia cantar, é porque tá tudo errado na sua vida. Tá tudo errado e você vai se perdendo. Então, quando você pega, só para comprovação científica, você pega ele e vai fazer 2 exercícios que qualquer criança de jardim de infância faz ali rapidinho. Se você não estimular, ajudar, ele vai ficar o dia inteiro ali e não consegue responder nada. Porque a função cognitiva dele é muito lenta. Por quê? Deve estar muito tempo sem relação sexual. Ah, mas você é casado, não quer dizer nada. Às vezes a mulher não quer mais relação sexual com o fulano, com o ciclano, por vários motivos. Por vários motivos. Ele não precisa cantar por esse motivo em galinheiros que não deve cantar. Ele pode usar a masturbação, né? A meditação não adianta nem falar que não vai nem entender o que é isso. Mas ele pode usar da masturbação que qualquer pessoa, por mais simples que seja, sabe fazer isso, né? E para ele ficar o cérebro mais jovem, mais esperto e ter mais clareza mental. Porque você vê que a pessoa não tem clareza mental, ele sabe fazer o que ele faz repetidamente, mas você vê que a pessoa, há uns 10 anos atrás, ele era uma pessoa, e hoje aqui, quando você pega ele de volta, a zero esquerda, né? Sem noção. Você vê que tudo está muito lento nele, inclusive a função cognitiva. Então, a masturbação é um catalisador para outras mudanças positivas. Então, sexo, masturbação, meditação é uma das fontes mais potentes de saúde e bem-estar. O corpo continua assim, com necessidade de prazer e contato, independente da sua idade. Então, renunciar a esse prazer, é como você morar numa casa, né? Numa casa sem força e sem nada para comer. Gratidão, amor sempre.